Começa agora o programa que dissipa mitos e enfrenta até os temas mais difíceis do mundo da cerveja. Apresentado pelo grão-mestre das piadas ruins, Henrique Boaventura. Posso falar a besteira que eu quiser aqui, que tá tudo em casa. Na companhia de pessoas mais inteligentes que ele. Esse é o Braçagem Forte. Alô, Leute, Henrique Boaventura aqui. E eu confesso que eu não sabia, mas eu sei quem sabe e eu chamei ele aqui pra explicar. Estou aqui na presença do Ronier, que é da EasyBrew. E, por favor, meu jovem, se apresenta pro pessoal pra todo mundo saber quem tu é. Então, primeiramente, muito obrigado por estar participando do podcast, poder estar falando sobre cerveja, que é o que a gente curte, né? E vamos pra frente, tem muito conteúdo pra gente abordar. Bom demais. E conteúdo de qualidade, né? Porque aqui o que não falta é conteúdo de qualidade. E sabe quem tem acesso a isso? Na verdade, tem acesso até a mais coisas, porque são nossos queridos apoiadores e apoiadoras do Braçagem Forte. Olha que maravilha. Tem sorteios de equipamentos, livros e merchans exclusivos. Inclusive, semana passada eu sorteei o livro Goze, do Fall Allen, que deve estar sendo embarcado amanhã ou quarta-feira para o seu digníssimo ou digníssima dono, que eu me esqueci agora, se foi uma pessoa que foi que ganhou, na verdade. Enfim, tem acesso ao Julgando Forte, que é a nossa iniciativa de treinamento e aperfeiçoamento de avaliação de cervejas, que a gente julgou ao longo do ano passado 2 kits da Stannis, mas se você perdeu por alguma razão, você ainda pode acessar o site da Stannis, Stannis com 2 Ns, stannis.com, e usar o cupom BF12 para ganhar 12% de desconto em qualquer produto. E eles mandam pro Brasil inteiro. Então, se você quiser ter acesso a tudo isso, faça como Bruno Ferraz Farias, André Leguelé, Edmar Kaufeld, Carlos Rogério de Carvalho Dutra, além de um séquito de outras pessoas mais que nos apoiam pelo Apoia-se. O link é apoia.se/braçagem-forte. O link vai estar aqui no post. Fazer uma introdução que eu acho válida é que, antes de começar o assunto realmente sobre Double Vessel, muita gente que começa a fazer cerveja em casa começa porque viu uma cervejaria. Hoje em dia é muito comum, né? A gente vai numa cervejaria, a gente senta no bar e às vezes tem um vidro e a gente consegue ver a sala de braçagem da cervejaria ou os fermentadores. E muitas cervejarias a gente olha e vê 3 panelas. 3 panelões, 3 gigantescos panelões, principalmente, vai variar do tamanho da cervejaria, mas essas panelas, geralmente, elas são por uma coisa muito específica. E quando a gente vai para o mundo caseiro, a gente tem essa tendência, quando as pessoas começam, e na verdade, muitos cursos também incentivam isso, né, a de certa forma emular esse universo comercial, esse universo fabril. E aí a gente tem lá no nosso setup uma panela de água quente, geralmente um pouco menor, uma panela de mostura, geralmente um pouquinho maior que a de água quente, e a panela de fervura, geralmente um pouco maior também. Então geralmente é uma escadinha assim, ou as pessoas, por questão de toque, compram 3 panelas do mesmo tamanho. Meu caso, não é necessariamente toque, mas ficar mais bonitas 3 iguais do que comprar 3 diferentes. Entretanto, mesmo que a gente tente replicar esse universo, o universo fabril, ele tem uma necessidade para isso. O universo fabril, ele precisa aproveitar a planta o máximo possível. Então, por isso que tem 3 recipientes para fazer cerveja. Às vezes até 4 recipientes. Por quê? Porque precisa ter a possibilidade de, enquanto tu tá fazendo uma mostura, tu poder estar filtrando outro mosto e fervendo outro mosto, e tu fazer isso uma linha de montagem, um Fordismo mesmo, né? Tu vai passando pra frente um mosto, e tu vai terminando outro mosto, e tu consegue num dia tirar 3, 4, 5, 6, 9 mostos com esse tipo de equipamento. E definitivamente, isso não é uma realidade nossa como caseiros e caseiras. A gente geralmente vai tirar uma cerveja, no máximo 2 cervejas, e olha lá. Então, a ideia aqui é discutir um pouco outro tipo de sistema, que não era tão conhecido meu, mas que está crescendo e principalmente tem várias vantagens, que é o Double Vessel. Então, só pra gente alinhar aqui, então, Ronier, o que tipo, quando a gente fala de Double Vessel, do que a gente tá falando exatamente? A gente tá falando de... Então, eu acho que essa tua inicialização, assim, né, trazendo essa questão dos 3 tanques,
Começa já do princípio que a gente não repete o que a cervejaria tem, né? Como tu bem disse, né? Repete a questão dos 3 vasos, mas não para as mesmas funções. Quando a gente traz o conceito de double vessel, a ideia realmente é que, óbvio, o nome já diz, né? São 2 tanques, 2 vasos, 2 panelas, enfim, como quiser chamar, né? Mas é que essas 2 panelas trabalhem de maneira interligada, né? Então, eu consigo otimizar meu processo, espaço, que eu acho que quando entra na questão de 3 panelas a gente já começa a ter um problema, porque vai crescendo na horizontal, então aqui a gente trabalha na vertical. E justamente assim, essa diferença de conceito, né, de tu ter 2 vasos, mas não assim que um trabalha aqui e depois eu vou trabalhar nesse. Desde o princípio eu estou trabalhando com os 2 tanques. Então acho que o conceito principal é os 2 vasos, mas eles trabalhando juntos. Perfeito. Mas isso, de certa forma, a gente entra no universo que é... A gente tem 2 tipos de double vessels, vamos dizer. Tem o conceito mesmo, o double vessel, que é essa parte mais trabalho em conjunto, mas a gente também tem o double vessel quando a gente fala de 2 panelas no fluxo mais manual, ou semi-manual, por assim dizer, né? Que é aquela tina de mostura / clarificação ali, com fundo falso, e uma de fervura, né? Exato. Então, pensando nesse conceito mais manual, realmente seria isso, né? Então, tu vai fazer toda a tua mistura com esse fundo falso, trabalhando numa panela, clarifica ali e transfere para outra panela que vai fazer a fervura. Então, tu trabalha com os 2, mas de maneiras independentes, e aí, claro, pode dar uma semi-automatizada, de repente colocar uma bombinha para fazer recirculação, mas tu tá focando num vaso só, né? Num tanque só. E o segundo tu vai usar durante a fervura. Puxando para a questão do automatizado, a gente trabalha com os 2 tanques, sendo que o aquecimento está no tanque de baixo, né? E a mostura está ocorrendo no tanque de cima, digamos assim. Só que esses 2 tanques estão interligados e o aquecimento da mostura ele é de maneira indireta. Então eu aqueço lá embaixo, transfiro com uma bomba para o tanque superior e por gravidade esse líquido vai passar pelo grão, vai passar pelo fundo falso e volta lá embaixo. Então a diferença, assim, né, trazendo desse manual para o automatizado realmente seria o modo de trabalho, né? E o manual, ele ainda... geralmente as pessoas começam ainda com fogareiro, vão usar um fogareiro com um fundo falso, vão recirculando muitas vezes sem nenhum tipo de equipamento, ou usam somente a gravidade, né? Uma panela um pouco mais alta e a panela de fervura um pouco mais baixa, de mostura mais alta e a de fervura mais baixa. Recirculação na canequinha, muitas vezes, para fazer a clarificação e tudo isso. Mas é um sistema que também funciona, ele é muito usado, né? Principalmente por quem faz o seu próprio sistema, sabe? Eu fui uma pessoa que montou meu próprio... Eu desde as panelas até o brew stand eu montei. Eu fiz o meu brew stand de madeira. Inclusive, eu ainda uso ele. Eu só fui adaptando ele ao longo dos tempos ao meu tipo de equipamento. Mas a galera gosta muito de fazer isso, né? Eu também comecei assim, quando eu comecei com 2 panelas iguais, também o mesmo volume das 2, mas era um fogareiro só, então era aquela manobra, né? Perigo, né? Não aquele fogareiro com o tripézinho, que se tu dá uma mexidinha nele, ele pode cair, e transferia para o outro tanque, tirava o de cima, erguia o outro, só que a gente tá falando de 20 litros, já tinha uma certa dificuldade, né? Depois eu também fiz um brew stand com 3 níveis, e aí peguei uma panela maior para fazer a fervura, então eu fiquei com 2 tanques normais, 2 panelas normais, e depois uma para fazer a fervura maior. E aí aproveita a gravidade, né? Mas comecei recirculando a canequinha, depois fui melhorando, botando bombinha e tal, né? Mas nunca terminava, né? Sempre tem alguma coisa para complementar. Sistema feito em casa, ele não tem fim. Ele termina com você não termina com ele. Essa que é a grande verdade. Exatamente. Mas ele é um equipamento, ainda assim, quando a gente trabalha com 2 panelas independentes, sem nenhum tipo de conexão, a gente está falando de um sistema que é relativamente barato, ele é um sistema que tem vantagens como eficiência, ele tem mais eficiência do que um equipamento, por exemplo, um brew na bag, tem outras questões, clarificação, tudo isso. Não esculhambar, de certa forma, a cama de grãos. Exato. Mas ele tem essa outra, que por outro lado, né, a gente tem questões mais, como tu falou, tem o perigo de movimentação, muitas vezes, com líquido quente, peso, tem tudo isso que, de certa forma, são contras, né? São coisas que atrapalham o dia a dia ou tornam ele menos fácil, por assim dizer. Com certeza. Aí, quando a gente olha para um double vessel automatizado, que é o exemplo, por exemplo, da linha K, K60, K120, se eu não estou enganado, da Daisy Brew, isso? K100 e K150. K100, 150. 60, 50, 150 e... K60, K100 e K150. Perfeito. Eu sou péssimo para lembrar dos números, mas vamos lá que a gente chega lá. E aí a gente tem um sistema que ele já tem
controle maior. E quando tu tava falando, tu falou sobre esse aquecimento indireto, que ele é basicamente, quando a gente tem uma panela de mostura, tu tem 2 caminhos que são mais comuns, por assim dizer, para quem faz cerveja. Aquecimento direto com fogo, vai ter um fogo embaixo da panela, e tu vai recircular para aquele líquido que fica na parte de baixo do fundo falso, ou até mesmo circular, mexer com uma colher de cervejeiro, né? Porque quando tu usa bazuca, porque tu precisa homogeneizar o mosto que tá com o líquido, principalmente, né? Para não caramelizar, né? Exatamente. Aí tem um universo daquelas pessoas que já tem uma resistência, já tem uma bomba de circulação, e esse processo se torna um pouco menos miserável. Mas quando tu falou no sistema da Easy Brew, da K60, por exemplo, me veio na cabeça na hora um RIMS, que é basicamente uma resistência, entre aspas, separada, mas que aqui é numa outra panela, mas é uma resistência que faz o aquecimento e retorna para a panela principal. Seria mais ou menos isso, né? Uma comparação. Bem nessa linha mesmo. O foco realmente é fazer esse aquecimento indireto. Começa a entrar alguns detalhes que são importantes na concepção do projeto, que como tem o aquecimento indireto, mas indireto digo pensando na panela de mostura, mas diretamente em contato com o mosto, eu já tenho que ter alguns cuidados com relação da dissipação térmica da resistência. A gente sabe que tem resistência de 3.000 watts, que ela faz uma meia-lua. E tem resistência como a nossa que ela vai, vem, ela faz vários caminhos. Isso melhora muito essa questão da dissipação térmica. É importante pontuar isso, Ronier. O que exatamente isso afeta o mosto cervejeiro quando a gente tem uma resistência que, por exemplo, é somente um U e versus uma resistência que tem uma área de contato muito maior? O que isso evita? Evita principalmente a questão da caramelização, né? Não só uma caramelização, realmente assim, queimar mostos. Que acontece bastante, gente. Se eu estou trabalhando com uma carga maltada maior, eu tenho muito açúcar ali e a resistência tem uma potência mais alta, a tendência é ela queimar, justamente porque eu tenho muita pouca área de resistência e essa potência concentrada nessa área pequena. Quando eu faço um caminho maior nessa resistência, então ele espalha mais. Então, assim, a potência ela está mais contida, né? Ela entregue de maneira mais espalhada mesmo, né? Pensando assim na área, né? Então, isso vai evitar muito a questão da caramelização. Estou dizendo que não pode acontecer? Poder ainda pode, mas tu tem que fazer muito esforço, sabe? Muito esforço mesmo, assim. Começa a entrar outras situações. A gente trabalha com um sensor no tanque de fervura que ele limita a ligar e desligar a resistência. Então, mesmo que eu coloque no manual para ligar, para ela ir até ferver, se não tiver aquele mínimo de líquido, não vai ligar a resistência. Então, isso também ajuda a não caramelizar, porque o problema também é, mesmo que a resistência tenha uma dissipação térmica customizada, se tiver muito pouco líquido e a resistência ligada, ela vai caramelizar. Então, só funciona se tem aquele mínimo. A partir para baixo, ele não liga, mesmo que eu queira, entendeu? Então, começa já a ter esses cuidados no processo, né? E isso é uma coisa que, quando a gente vê equipamentos, e foi um cuidado que eu tive, meu equipamento foi eu que fiz, hoje em dia, todos os meus equipamentos foi eu que fiz, mas eu estou a passos de ter a minha K60. Estou a passos, meses, eu diria, de ter a minha K60. E aí, o cuidado que eu tive muito com a montagem da minha resistência, principalmente, era ter uma resistência que tivesse a relação entre a potência dela e a área de contato grande. Por quê? Os mesmos watts, a mesma potência de aquecimento, mas espalhado, como tu falou, por uma área muito maior, que faz com que tenha menos pontos de mais calor na resistência. Ela é mais homogênea, o aquecimento dela ao longo da panela. Então eu fiz a minha resistência é um W, se eu não estou enganado. Sim. E ela é circular dos lados, então tem bastante área de resistência. Então isso é um cuidado que tem que ter, principalmente se você que está pensando em automatizar o seu equipamento, é pensar em resistência como o Ronier falou. Uma resistência, eu me esqueci o termo, é baixa... Na verdade, ela vai ter... ela é customizada, né? Então ela vai ter essa baixa... Impedância, não. Densidade. Baixa densidade. Isso. Então ela vai ter bastante área para distribuir essa potência. Basicamente é isso. Exatamente. E aí a gente entra, quando a gente fala... Beleza, a gente agora já descobriu que é um RIMS, basicamente. Poderia ser um Hermes também, mas eu acho que um Hermes tu precisaria de um outro equipamento, mais uma outra panela, que seria recircular o mosto por dentro de uma serpentina que ficaria dentro da água sendo aquecida por uma resistência. Enfim, muito trabalho, muita sujeira, muita coisa para limpar. Não vai para esse caminho. Muito complexo. Muito complexo, já tem complexidade demais. Aí, outra coisa interessante também é que a gente tem um controle / eficiência maior com esse tipo de equipamento versus, por exemplo,
um brew in a bag, certo? Certo. A gente parte do princípio assim, vamos pensar que... Aí entra outra questão do double vessel, né? Se tu vai trabalhar com o sistema brew in a bag, ou mesmo que seja um single vessel, né? Que seja um cesto de inox, enfim. Eu vou trazer o exemplo da K60, a gente tá falando bastante dela, até do resto dela, então tu vai poder presenciar isso. A K60 ela tem um tanque de fervura de 100 litros, o tanque de 60 litros, desculpa, o tanque inferior, certo? Uhum. E eu tenho mais o tanque superior, que é o segundo vaso, de 45 litros aproximadamente, 45, 47. Então eu tenho 105 litros de flexibilidade no meu equipamento, porque os dois trabalham, eles estão juntos, né, mas os volumes se somam. Uhum. Se eu for processar 15 quilos de malte, eu vou perder a área desses 15 quilos, então eu vou ter aí aproximadamente uns 90 litros de flexibilidade para me trabalhar. Quando eu vou para o single vessel, se eu tiver o mesmo tanque de 60 litros e tiver um cesto ou um bag que eu coloque 10 quilos de malte, eu já perdi 10 litros daquele volume. Então, essa flexibilidade de eu ter mais volume me proporciona eficiências maiores, porque eu consigo processar mais malte, o método de trabalho de estar recirculando o tempo todo, de evitar caminhos preferenciais, tudo isso possibilita que eu tenha uma eficiência maior no meu processo, entende? Comparando um único tanque, onde os volumes se diminuem, né? Eles são concomitantes ali, e o nosso, o double vessel, que eu tenho volumes onde eles se somam, né? Então, aumenta a minha flexibilidade e aumenta a eficiência. Assim, se a gente for comparar, né? O brew in a bag, eu sou um grande defensor do brew in a bag. Eu acho que tanto o bag mesmo, onde tu usa um saco de grãos, quanto tu usar um cesto de grãos, eu acho que é uma maneira muito boa de tu simplificar o processo, principalmente quem tá buscando simplicidade. Cara, a única coisa que tu tá buscando é simplicidade. Quero fazer minha cerveja, quero ter pouco equipamento. É uma maneira, né, tipo, que tem, inclusive vocês têm equipamento assim, né, também, né, que é single vessel. Tem. Mas ele tem esse downside pra mim, que é a questão da clarificação. Às vezes tu tem que entrar com algum tipo de intervenção, por assim dizer, externa, seja algum tipo de floculante, alguma coisa assim, pra te ter um mosto mais limpo. E eu fico pensando também aqui, Ronier, a questão de lúpulo também, né? Aqui, quando a gente tá falando em fervura, eu posso colocar lúpulo e ela, tipo, não vai entupir o equipamento também, né? Tem algum tipo de facilidade / melhoria no processo que ajuda a não entupir o equipamento, né? Então, vamos primeiro para a questão da clarificação, né? A gente tem essa vantagem, primeiro ponto, porque eu tô com fundo falso, a gente sabe que o fundo falso ele ajuda no processo de recirculação, porque eu tenho muito mais área de filtragem, embora que a gente sabe que não é o fundo falso que filtra realmente é o nosso bagaço, né, o grão mesmo, mas eu tenho mais área. Ajuda a formar a cama. Exato. O fundo falso ele ajuda a formar a caminha de grãos ali. Perfeito. Então, assim, se eu fizer uma mostura de 1h30, no nosso sistema do Double Vessel que tem recirculação contínua, a gente vai ficar 1h30 recirculando. Então, tu pensa que uma bomba que tem uma vazão de em torno de 400 litros por hora, eu vou passar 600 litros por aquela cama de grãos. Então, por isso que a clarificação no final do processo, ela é muito eficiente. E quando eu terminar o processo de mostura, que eu vou para fervura, literalmente, como eu já estou com um tanque de mostura sobre o tanque de fervura, basicamente eu dreno todo o líquido e eu não mexo mais nessa cama de grãos. Se eu for fazer uma lavagem ou não, eu não mexo mais ali. Já está pronta, formada. Que não é obrigado, né? Tu não precisa lavar se tu não quiser. Tu pode fazer com volume total de água como tu faria no brew in a bag. Exatamente. A lavagem do grão é um ganho de eficiência, porque eu vou extrair mais açúcares do grão, isso é inerente do processo, né? Mas, então assim, esse é o principal ponto da questão da clarificação. Quando eu vou para um bag, acho que é um dos piores cenários, como tu falou, ele é muito prático, é bem simples de tu montar, né? Então ele tem essa simplicidade, tem essa praticidade, só que na hora que for tirar esse grão, vai bagunçar. Então toda a clarificação que tu teve durante a mostura, por mais que tu tenha tido cuidado, vai bagunçar, e isso vai levar para o teu mosto. Total. No cesto de inox, é um pouco menos, mas ainda assim, tu vai ter que levantar esse tanque e vai ter essa bagunçada na cama de grãos que vai curvar teu mosto, vai dar uma sujadinha, né? Pensamos assim, né? Eu já vi gente levantando em steps. Começa a levantar um pouquinho, deixa sentar a cama de grãos, mais um pouquinho, mas ainda assim tu tem que estar recirculando para minimamente ter algum tipo de filtração ali. Do contrário, não tem aquela compactação mínima quando tu usa, principalmente se tu usa volume completo de água, né? Tu não vai ter aquela compactação mínima para a cama de grão sentar. Não, e tem outro ponto, assim, quando tu fala em cesto, o fundo é aberto, vamos pensar dessa maneira. Tem os fundos falsos ali segurando. Então, a partir do momento que tu começa a levantar esse tanque, tu não tem o controle da vazão. Tu começa a levantar, ele vai drenando, por gravidade. No Double Vessel a gente tem uma válvula no tanque de mostura que me permite controlar. Então, assim,
Se eu quiser, terminei minha mistura e for fazer uma lavagem do grão, por exemplo, eu quiser fazer uma lavagem mais lenta, eu quero demorar 1 minuto, eu quero baixar 1 litro por minuto. Eu vou demorar meia hora para baixar toda a água da lavagem. Eu tenho essa possibilidade. Então, isso também melhora. A escolha é tua. A escolha é tua, exatamente. Então, isso também ajuda na questão da clarificação e da eficiência do processo. Né? Total. A questão do lúpulo que eu tava pensando na fervura é muito porque hoje em dia a gente vê, né? Muita gente usando cargas grandes de lúpulo, a gente vê gente usando lúpulo em flor. E lembrando que para cervejarias que querem comprar lúpulos selecionados nos Estados Unidos diretamente nas fazendas, você deve comprar seus lúpulos na Hops Company. Acesse o site hopscompany.com ou entre em contato com quem já te atende e, faz as tuas compras, faz o teu contratinho lá para receber em casa tudo isso. Mas voltando ao equipamento, tem alguma maneira de bloquear esse lúpulo para ele não ir para frente depois? Então, seguindo aí na questão do lúpulo, o primeiro ponto assim que eu acho que é muito interessante é ter a ciência que se tu vai trabalhar com uma carga maior de lúpulo, é buscar a utilização do hop spider. Uhum. Eu acho que é um ponto importante. Vai diminuir essa carga de trub no final da fervura, então vou trabalhar com mais lúpulo, começa por aí. Vai ter a questão da extração, a gente já trabalha com hop spider que seja maior para poder ficar mais flexível isso, né? Mas mesmo assim... Vem junto no equipamento. E o hop spider ele é um acessório, tá? Mas ele é um acessório barato, digamos assim, né? Entendi. Mas no fundo do tanque a gente projetou ao lado da resistência, né? Seguindo a circunferência da resistência, um anteparo do Whirlpool. Ah, massa. Esse anteparo, para que funciona? Justamente quando finalizar a tua fervura, fizer o Whirlpool e for formar, vai haver a formação do trub no centro, né, do cone. Quando tu começar a drenar esse líquido para fazer resfriamento, passar para o fermentador, o líquido ele vai saindo pelos laterais, assim. Então ele retém esse trub ali, claro, no início ele começa assim para baixo e vai descendo, mas quando chegar no final, que ele vai começar a arrastar esse lúpulo, esse anteparo, ele pega quase toda a circunferência do tanque. Ele só não pega no finalzinho, no final da resistência. Então o líquido ele sai pela volta, assim, né, pelas bordas do tanque, até chegar na válvula que sai para frente do tanque. Então esse anteparo ajuda muito na retenção do trub, né? Segurar esse trub ali para não arrastar pro fermentador. E se tu faz um bom Whirlpool, e não precisa nem ser bom, minimamente tu fizer um Whirlpool, tanto as proteínas quanto o lúpulo, eles vão se acumular no meio da panela, vão ir todos eles pro... Não vai ficar aquele monte gigantesco, assim, não vai ficar uma pirâmide no meio, mas ele vai ficar concentrado mais no meio, principalmente se tu seguir boas práticas aí, pegar o ponto hidrostático de pH para fazer as proteínas coagularem certinho, fazer um bom resfriamento, tem tudo isso que precisa... São outros fatores que influenciam também em formar o cone, né? Exato. A gente costuma falar assim que o equipamento ele não é mágico. Ele ajuda e muito. Mas essas boas práticas que a gente vai pegando com o tempo, realmente fazer esses ajustes, né? Usar algum auxiliar, fazer um controle de pH. Então, assim, tem várias outras maneiras de tu melhorar. Vai formar um cone melhorzinho e aí a partir dali o equipamento ajuda para reter esse cone que ele fique parado ali no meio, né? Então tem que unir o útil ao agradável, né? Total. E uma coisa também que me chama muita atenção e é uma coisa comum a muitos equipamentos que tem hoje em dia, né? Tanto single vessel quanto aqui o que a gente tá falando de double vessels, é a possibilidade de tu fazer rampas que às vezes as pessoas não têm como aquecer novamente ou outra coisa, mas ajuda tu fazer rampa, eu quero fazer um Hochkurs, por exemplo. Eu quero começar uma mostura e depois subir no tempo adequado. Isso é uma coisa muito importante, né? As pessoas vão lá e toca o fogo desgraçado, fogo do inferno na panela, começa a aquecer muito rápido. Tu pode começar a desnaturar muito as tuas enzimas que estão trabalhando no mosto. Mas esse tipo de equipamento, ele já meio que te previne de fazer cagada, né? Tem a questão da programação, né? Então, eu vou determinar minhas rampas de misturação e o controle vai ser pelo equipamento, né? Então ele vai determinar a subida, eu posso regular a potência, se porventura está subindo muito rápido e eu quiser controlar a potência, eu posso. Uma coisa que é legal em falar e que vai em encontro na questão dos steps ali, a gente sabe que algumas paradas são críticas, no sentido assim, beneficia se eu fizer, só que se eu ficar muito tempo nela, prejudica. Proteico, principalmente. Parada proteica é uma delas. Exato. Se eu tiver um equipamento que digamos assim, o meu controle é único, eu cheguei nesse set point, vou manter, 5 minutos. Até ele chegar a 60 e poucos graus, ele vai demorar
normalmente a taxa é 1 grau por minuto, então ele vai demorar seus 10, 15 minutos e ele vai subindo. O que possibilita fazer no Double Vessel? Eu digo é trabalhar com os 2 tanques e acelerar teu processo. Eu faço a derrubada a 45 graus, 50 graus, enfim, a temperatura que eu quiser, e vou manter 5 minutinhos ali. Porém, eu já programei uma rampa, a próxima rampa vai ser 63 graus, certo? Uhum. Então, 1 minutinho, derrubei o malte, ele já começa a aquecer lá embaixo, só que eu paro a recirculação. Então, o tanque de cima fica estático, 45 graus, por exemplo. E lá embaixo vai subindo. Nesses 5 minutos que está parado, o meu tanque já está subindo. E outra, lá embaixo eu tenho menos líquido, porque parte do líquido está no tanque superior, então ela aquece rápido. Vai mais rápido. Quando bater os 5 minutos, que agora ele quer ir para a próxima rampa, ele já está batendo 63 graus. Ele começa a recircular, troca calor, e em 3, 4 minutinhos está na temperatura. A gente costuma falar que faz 2 processos ao mesmo tempo. Então eu faço... Tu já sai da faixa, aquela faixa que pode ser nociva, ficar mais tempo para retenção de espuma, por exemplo, ou para corpo. Tu já sai dela direto para a próxima e já chega na temperatura que precisa. Interessante isso. Exatamente. Eu costumo fazer muito isso quando vou fazer qualquer rampa prévia, assim, temperaturas mais baixas, eu costumo fazer isso até porque ganha tempo. Total. Eu não preciso aguardar 15 minutos para subir. Em 2, 3 minutinhos eu já tô na próxima rampa. Cara, olha só, cara, o cara vai aprendendo todo dia, cara. Todo dia o cara aprende uma coisa nova. E por que isso acontece, né? Que agora, mais um ponto da questão dos 2 tanques, né? Eu tenho o tanque superior, lá eu não tenho aquecimento direto, então o aquecimento se dá pela recirculação, por isso que eu tenho que recircular de maneira contínua. Vai entrar uma questão assim, poxa, mas e como é que interliga esses 2 tanques? O mosto cai direto? Não vai ter oxigenação? A gente tem um tubo de descida que ele interliga, ele encaixa na válvula do tanque de mostura e vai até o final do tanque de fervura, que o poço térmico está ali bem no centro, bem juntinho com a resistência. E esse tubo de descida ele tem uma curvatura que joga o mosto literalmente em cima desse poço térmico. Então, assim, eu tenho uma leitura, uma temperatura lá embaixo, estou jogando lá para cima, está trocando calor e esse líquido está passando pela câmara de grãos e está descendo lá embaixo. Então, assim, ele ajuda muito no controle da temperatura, nesse controle de temperatura mais precisa, né, para, digamos assim, fazer essa diferença dos 2 tanques e ajustar, né? Sim. Então eu ganho no processo, né? E uma outra coisa que eu também fico pensando aqui é a questão de movimentação de malte, né? Levantar o cesto ou levantar o bag, a não ser que tu tenha uma rondana, alguma coisa assim, uma catraca pra fazer isso, geralmente um trabalho miserável, né? Pra dizer, vamos lá, gente, é miserável. Assim, eu vejo que... Mesmo 20 litros, eu tenho aqui meu ombro sofrido já com uma bursite, não é fácil, não é tranquilo. A gente tá pensando, tô falando 6 quilos de malte. Quando ele tá com água, é muito mais, porque ele absorveu, tu vai levantar, ele já dobra esse peso, né? Então, volumes menores até já é ruim, mas ainda funciona. Volumes maiores, se eu vou processar 15, 20 quilos de malte, é impensável fazer isso sem ter uma catraca. Sim. E se a catraca for manual, também tem que fazer força, porque por mais que ela tenha uma ajuda, né? Então, essa ideia de estar com o tanque direto desde o início, desde o princípio, já suspenso, digamos assim, facilita nesse ponto, porque literalmente eu dreno todo o líquido. Eu costumo fazer muito isso, eu deixo o tanque de mostura até perto da fervura, lá pelos 90 graus, né? Então ele continua escorrendo, eu tenho um aproveitamento melhor do meu mosto, né? Quando chegou perto dos 90... Ainda pega a tampa, dá aquela apertadinha de vez em quando, assim, só pra pegar o restinho. Só mais umas gotinhas. Até a última gota. E aí, assim, eu fecho a válvula, porque essa válvula que eu falei que eu tenho esse controle, então eu fecho a válvula. Se tá mão leve, ou se eu tiver em 2 pessoas, por exemplo, eu posso literalmente tirar o tanque de cima. Eu só levanto ele não vai pingar, porque a válvula tá fechada, é diferente de um cesto que tu sai pingando. Isso, cara, tu ganha tanto com limpeza nisso, porque o que eu pingo de mosto arrastando meu cesto pra um lado e pro outro. Agora eu peguei a manha de botar a tampa da panela embaixo. Mas, gente, não é prático. Não, com certeza. E aí, assim, o outro ponto é o seguinte, poxa, mas eu vou ter que, mesmo assim eu vou ter que levantar esse cesto, ele vai estar pesado, eu tô com 15 quilos de malte ali, o tanque é aberto, a parte superior do tanque é aberta, então eu posso pegar uma canequinha já enquanto tá indo pra fervura e já vou passando pro balde, que eu vou descartar, um saco plástico, enfim. Então, com a hora que eu vou tirar esse tanque, ele tá só o peso dele, tiro o tanque fora, então essa praticidade de não fazer sujeira... Ele é leve, né? É leve. Não é pesado, né? Não. O equipamento todo, assim, a K150, por exemplo, vai pesar todo ele em torno de 40 quilos. Todo o equipamento. Então, um tanque de cima, uns 15 quilos. A K60 vai pesar 22 o equipamento todo. Então, o tanque de mostura vai pesar em torno de uns 10, né? 22 é só meu brew stand, cara, que eu tenho que carregar ele de um lado pro outro. É de eu acho que eu comprei a madeira mais sólida que existia na face da Terra. Não molha a madeira, pra te ter ideia. É sério? Não molha? Então,
Outro ponto, para mim não esquecer de falar disso, do circuito fechado que a gente costuma falar. Como eu falei, a gente falou lá no início que tem um sensor que não deixa a resistência trabalhar seco. No sparge em cima, quando a gente está fazendo essa recirculação, tem outro sensor. Então, se porventura, a gente sabe que o fluxo de recirculação ela vai variar durante a mostura. A câmara de grão vai compactando, pode melhorar ou pode piorar, dependendo do que faz as interferências ali, né? Quando começa a subir o nível do líquido, ela bate no sensor e desliga a bomba. Então, a gente costuma falar que o circuito fechado, porque não transborda e lá embaixo não trabalha seco. Então, se tu regulando o sparge, que o sparge ele é regulável, né? Tu regulando o sparge para ele ter aquele nível de altura, se bater um pouquinho ele desliga a bomba, se faltar água lá embaixo, ele desliga a resistência. Então fica um circuito fechado o tempo todo. Boa. Claro que não é uma coisa assim, beleza, então eu vou botar o equipamento braçar ali e vou fazer uma outra coisa que vou deixar o equipamento sozinho. Tu vai continuar tendo interferências. A galera também fala assim, pô, mas equipamento automatizado, eu não faço nada. Não, a gente não tira a mão do cervejeiro ali, né? Tu vai ter que interferir. É que tem uma diferença entre a palavra automatizado e automático. São duas coisas diferentes. Exato. Mas assim, a gente deixa essa flexibilidade, né? Poder fazer adição tardia de malte, mexer na cama de grãos. Então tem essa atuação do cervejeiro, né? O que o controlador vai fazer é controlar as rampas, fazer a subida gradativa, não deixar passar a temperatura. A gente sabe que o fogareiro funciona, mas se o teu set point é 62, 63 e tu desligar no 63, pode contar que vai passar uns 4 graus, né? E o controlador ele vai retardando isso para que ele estabilize no set point determinado. Sim. E eu tô quase usando isso aqui como uma sessão de tirar dúvidas, né? Mas é que, gente, eu sempre digo, muitas vezes esses programas, eu uso eles para tirar as dúvidas de vocês e as minhas também. Acontece. Dá pra fazer decocção, mesmo que seja uma reversa, por exemplo, aquela que bota pra ferver os grãos e depois adiciona água, ou aqui é mais difícil fazer? Não é o ideal? Daria pra fazer, eu não vejo problema, tá? Eu, particularmente, dessa maneira, assim, no próprio equipamento eu nunca fiz, mas eu fiz com o tanque auxiliar, que aí é um outro ponto que eu acho que a gente vai abordar, mas o tanque auxiliar eu utilizo para fazer a lavagem do grão, né? Eu vou aquecer uma água por gravidade, normalmente coloco ele suspenso e aí eu lavo o grão. Eu coletei parte do mosto e usei nesse tanque auxiliar. Então, além dele ser um tanque auxiliar, eu também fiz decocção nele. Mesmo com a resistência em contato com o grão, eu não tive problema de caramelização, não grudou nada, justamente por essa questão da dissipação térmica customizada, de ter... Sim. Não tive problema com isso, né? Era o meu receio, assim, mas eu já fiz 2, 3 vezes decocção e não tive problema. Mas, assim, no equipamento em si, eu particularmente nunca fiz, mas eu acredito que não vejo problema, porque tu vai ferver e vai recircular ali, só depois vai ter que adicionar mais água, né, pra continuar o processo, né? Água fria, né? Principalmente nessa reversa vai ter que adicionar água fria pra baixar a temperatura e adicionar o resto do malte, né? Aí sim, na panela de mostura lá em cima. Mas vai te possibilitar porque tua panela de mostura ela tá aberta o tempo todo, então para adicionar mais malte sem problema nenhum, não vejo problema. Realmente, imaginei que tu faz ali a decocção, depois joga tudo via bombinha pra panela de cima e depois continua a mostura normal lá em cima, adicionando água, tudo. Realmente, acho que não faz muita diferença, não. Dá pra fazer sim. Cara, uma das grandes coisas também que quando a gente compara com... Principalmente quando a gente fala de single vessel, ou brew na bag, as pessoas falam sobre eficiência, que está muito relacionado a usar o volume inteiro de água, não fazer lavagem e tudo isso. Isso parece, pelo que a gente falou até agora, parece também ser uma das vantagens, né? Tu poder, primeiro, pelo que eu entendi, tá? Eu poder fazer um volume maior de uma cerveja com uma OG mais alta, porque eu tenho a possibilidade de usar mais malte. E também o fato de eu poder ter esse processo de recirculação contínua e a mostura, ela não acontece com o volume inteiro de água, porque tem esse controle, né? A mostura vai acontecer, as enzimas vão ficar mais contato ou mais próximas, na verdade, né? Do mosto, dos grãos ali, e elas vão ter um aproveitamento maior. Tá errado afirmar isso? Não, segue bem nessa linha, porque basicamente assim, se eu reservo, a gente costuma aconselhar quem vai fazer o processo de lavagem do grão, né? Reservar pelo menos 1/3 da água. Então, quando eu reservo 1/3 da água, eu trabalho, salvo questões específicas, né, que eu vou fazer uma regreve, coisa assim, mas eu vou trabalhar com em torno de 4 litros por quilo de malte.
Só que esses 4 litros, ele está dividido em 2 tanques. Então, em contato direto com o mosto, com o grão, eu estou falando em torno de 2,5 a 3 litros, né, que é uma relação mais comum, assim, né? Quando eu não faço lavagem, eu vou ter próximo de 6 litros. Então, esse processo de recirculação contínua melhora a eficiência, porque ajuda a questão da manutenção da temperatura, evita caminhos preferenciais. Então, eu acabo tendo um processo mais fino, assim, né? Mais ajustado, né? Então, o processo enzimático ocorre mais rápido e acaba melhorando a eficiência, assim. Basicamente, assim, os nossos equipamentos, o Double Vessel, partem de uma eficiência de 70%. Que é uma boa eficiência. É uma eficiência tranquila para conseguir. Eu tenho clientes que conseguem 85% de eficiência. Caraca! O cara pega a manha do processo, pega a manha do projeto, né, e entende como é que ele funciona e extrai o máximo dele. Vejo que para o caseiro pode às vezes não parecer tão importante uma eficiência, porque tu está falando de 5 kg de malte, 10 kg de malte, né, mas quando tu vai para uma cervejaria, isso realmente impacta. Né? Sim, sim. Mas é uma eficiência maior que a gente sabe comparado com sistemas como o Brewing Bag, que a gente tem algumas limitações, né, justamente pelo processamento de malte, por não poder fazer uma lavagem do grão, então isso impacta diretamente na eficiência do processo. Eu gosto de pensar que qualquer coisa acima de 60% é bom. Principalmente, estou falando pro cenário caseiro, estou falando para 20 litros. Qualquer coisa acima de 60%, eu não me preocuparia. O meu equipamento, por exemplo, hoje ele é 65, 67, depende muito da cerveja, depende muito do malte que eu tô usando. Mas cara, 70 para mim é muito bom. Já vai ser um ganho para mim, sabe? Apesar de que não é uma coisa que me preocupa. É bem tranquilo, assim. É bem tranquilo de conseguir essa eficiência, assim. Um ponto que a gente traz muito, né, é a pessoa ter em mente que não é só o equipamento que vai dar eficiência. Ele proporciona, pela construção dele, pelo desenvolvimento dele, uma eficiência maior. Mas tem outros fatores que impactam, né? Moagem, outras situações, né? Mas parte de uns 70% bem tranquilo, assim. Vamos dizer assim, de 67 a 72, bem tranquilo. E outra coisa que também preocupa, de certa forma, as pessoas é a questão de limpeza. É fácil de limpar um equipamento, porque tu falou que ele tem bastante partes, né? Bastante coisas. Posso usar, por exemplo, o PBW brasileiro, o famoso percarbonato de sódio, para recircular, por exemplo, e limpar, tirar aquela craca que tá mais grudada. Posso fazer isso? Soda, talvez, para quem tem essa possibilidade. Não que eu recomende, eu não gosto da soda, gente. Eu acho que tenho meio pavor de soda. Olha, eu vou te dizer assim, ó. O segredo para limpar o equipamento é limpar ele o mais breve possível. Né? Quanto mais rápido for, somente de estar com um mosto ali por açúcar, então aquele troço vai grudar e quanto mais tu deixar, pior vai ser. Então, assim, quanto antes tu limpar, melhor. Uma buchinha e um detergente já resolve muito, porque, como tu falou que tem partes, mas assim, as partes são grandes, não é como alguns sistemas que tem a arruelinha daqui, tem uma porquinha dali, né? Digamos, 2 tanques, fundo falso, o tubo de descida e a tampa. Basicamente é isso, né? Que limpa. Lá embaixo tem resistência, tem um anteparo, mas assim, tem acesso para isso, não é difícil. Então tu limpa isso logo depois do uso e, eventualmente, assim, com o passar do tempo, cada 3 meses, 6 meses, depende de quanto tu usa, né? Porque tem pessoas que às vezes braçam mais, braçam menos, né? Fazer uma limpeza um pouquinho mais forte. O percarbonato funciona, só que tem que deixar agir um pouquinho mais, não tem problema. Qualquer detergente alcalino, eu tenho usado aqui, e é louco ver como é que fica o equipamento que eu tenho usado bastante, assim, tá batendo nele, né? Que tu faz aquela limpeza, mas vai ficando nos cantinhos, na resistência fica alguma coisinha, então vai criando uma sujeirinha. Vai incrustando, né? Aquela manchinha marronzinha que vai criando ali. Exatamente. Tu faz uma limpeza um pouquinho mais forte, assim, a solda não vai agredir, porque todo equipamento é de inox 304, até a resistência ou a arruela ali da resistência também é. A única coisa que vai agredir é o anel de silicone, é a tóxica que a gente coloca ali para evitar vazamentos da resistência, isso vai agredir. As mangueiras, o equipamento também são de silicone, mas assim, eu tô falando que vai agredir. Tô falando se o cara usar uma vez por mês durante 2, 3 anos. Ele vai danificar esses anéis, vai ter que trocar os anéis de vedação. Mas, fora isso... Que é vendido separado. Pode ser comprado, né? É vendido separado. Que é outro medo que as pessoas têm, né? Peça de reposição. Exato. A gente trabalha com todos os produtos, sempre tendo estoque, né? Tendo reposição. Então, qualquer coisa que eventualmente tenha que dar uma manutenção, a gente tem disponível aqui. E também tem essa questão do controle remoto, né? Que é um ponto que às vezes dá receio. Poxa, eu comprei um negócio eletrônico e se der uma manutenção, como é que eu faço? A gente tem cliente no Acre, então tem para o Brasil todo. Vai fazer o quê? Vou ter que mandar todo o equipamento para cá? A gente já criou desde o princípio a ideia do comando remoto, que é, digamos, o cérebro do equipamento, ele é separado do equipamento, né? Ele é ligado por um cabo, então
normalmente, se vier necessitar de alguma assistência, vai ser nessa parte e manda por correio, a gente manda um outro substituto, sempre tem essa facilidade, né, de não engessar. Nem a bomba a gente gosta de botar a bomba embutida no equipamento, porque se porventura, como tu falou, cometer algum erro, alguma coisa e passar um grão, alguma coisa, entupir a bomba, vai lá, fecha a válvula, tira a bomba, passa uma aguinha nela, bota de volta e segue a abraçagem. Agora, se ela estiver embutida no equipamento, só tirando tudo fora. Então, são coisas que a gente, na hora de construir o nosso projeto, a gente sempre pensou, né? Deixar o mínimo de coisa embutido, que não tenha fácil acesso, e pensando justamente nessa questão de uma eventual manutenção ou necessidade de algum upgrade, alguma coisa assim. Até o fato de ser modular ajuda com a limpeza, né? E eu pensei muito isso porque, cara, eu não sei que dia que eu tava olhando, alguém falou que sanitizava, fazia SIP de fermentador a cada mês. E aí eu fiquei apavorado com isso. Eu pensei assim, cara, como é que a pessoa consegue fazer um SIP de fermentador? Aí depois a pessoa diz assim, não, mas essa levedura não é boa. Primeiro, porque não limpou direito. Segundo, porque não comprou as leveduras na Levtech. Levtech tem leveduras para cervejas ale, para lager, tem brete, tem bactéria, para tudo que tu quiser fazer. E para tua cervejaria, tem desde a consultoria até leveduras específicas. Além disso, ela também tem leveduras para outras bebidas, como hidromel, cidra, whisky, cachaça. Inclusive, Gabriela, você está me devendo pra gente fazer aquela cidra que a gente combinou. Então entra no site levtech.com.br e faz as tuas compras. Meu jovem, já nos encaminhando aqui, quais são as principais vantagens que tu vê de alguém que está pensando num double vessel automatizado, por exemplo, hoje? O que seria o teu elevator pitch para vender um equipamento assim, sabe? Olha, eu veria assim, alguns pontos principais. Praticidade, tá? É um equipamento que ele continua sendo prático, justamente por toda essa questão da automatização, então ele te auxilia no teu processo. Tu não precisa ficar se preocupando com o equipamento, ele tá montado, testado, vai focar na tua abraçagem, vai focar no teu estudo e desenvolver receitas, enfim. Outro ponto é o espaço que ele ocupa, então ele é um equipamento compacto. Tem 2 tanques? Tem, mas eles trabalham na vertical, né? Então, com 1 metro quadrado eu consigo usar qualquer um dos nossos equipamentos, assim, tu utiliza, então, áreas gourmet, vai pegar uma área de churrasqueira, de repente na garagem, apartamento, a gente tem vários clientes que fazem na sacada, então assim, tem essa vantagem do espaço, né, ser compacto, flexibilidade, poder processar malte, que a gente vê muito assim, poxa, mas aquele equipamento lá faz 50 litros, ok, mas ele processa só 8 quilos de malte, já vai ter uma limitação, tu não vai fazer toda a cerveja. Então a gente conseguiu unir assim, a simplicidade do projeto, no sentido de ele ter poucas peças soltas, né, mas assim, sem perder essa robustez da eficiência, do controle. Então, principalmente esses pontos: praticidade, eficiência do processo e num espaço reduzido, né? Eu vejo que esses são os principais pontos que quem está buscando o Double Vessel vai procurar, né? E às vezes eu vejo também uma decepção com o hobby, muitas vezes causada por causa disso. A pessoa não tem um hobby, ela tem 2 hobbies. Ela tem o hobby de construir equipamento e ela tem o hobby de fazer cerveja. E o grande problema nesse... Tipo, cara, tu quer fazer teu equipamento? Massa demais. Eu acho legal. Eu aprendi muito fazendo os meus equipamentos. Mas hoje em dia, eu não tenho mais paciência pra isso. Confesso. Tipo assim, não tenho tempo nem paciência. Eu quero usar o meu tempo que eu tenho livre pra fazer a cerveja mesmo. Eu não quero ficar me preocupando se a não sei o que da temperatura tá medindo a temperatura certa. Isso é uma facilidade que, tipo, mas isso vai custar. Como o Ronier tava falando antes de a gente começar. Se tu botar na ponta do... É que assim, ó, quando tu faz um equipamento em casa, não tô dizendo que você não deva fazer de novo, eu acho que você deve fazer, inclusive, pra dar valor. Pra dar valor no equipamento pronto. Por quê? Se tu vai botando... É que tu compra em pedacinhos. Tu vai comprando em pedacinhos e tu vai gastando e tu não vê o montante que tu gastou no final das contas. Eu já devo ter gastado, olha, fácil, mais de 10 mil montando equipamento. Fácil. De tanto equipamento que eu já fiz. Isso é um ponto interessante, assim, que a gente vê que é o perfil do nosso cliente. Quando a pessoa realmente gosta de fazer o equipamento, ela não vai comprar o equipamento pronto, porque o hobby dela realmente, como tu falou, ela gosta de fazer, gosta de testar. Exato. E aí, assim, quando ela chegar no equipamento pronto, ela não... O que ela vai fazer? Vai fazer só cerveja? Ele vai querer... Acontece, tá? A gente recebe muito... E isso sempre é bem-vindo, tá? A gente recebe muito dicas de clientes. Mas e se fosse fazer assim, o próprio sparging regulável que a gente tem hoje, ele veio de uma sugestão de um cliente. Mas se fosse fazer assim, o que tu acha? Daí pega a ideia, piramida essa ideia,
ver a viabilidade, né? A gente tem que ver se realmente comercialmente é viável, né? Se é plausível fazer, e vira um produto, né? Vira um plus, um equipamento, uma inovação, enfim, né? Um upgrade para a próxima versão, talvez, ou às vezes um upgrade que pode ser colocado na própria versão, né? Exato, já aconteceu isso. Então, assim, a gente leva em conta isso, mas é um perfil de pessoas que, cara, não é o foco dele, mas como chegou na situação que tu falou, chega uma hora que o cara se enche. Poxa, eu não quero mais, agora eu quero curtir mesmo, eu quero só fazer cerveja. E esse gasto pequenininho, né, de grão em grão, a gente não para contar. E o ponto principal é que eu vou gastando, chegar lá no final, como tu falou, gastei 10 mil. Agora pede se tu for vender teu equipamento por 10 mil, se tu vai conseguir ganhar os 10 mil. Nunca mais, né? É um ponto que tu não consegue explorar. Aproveitando ainda nessa linha, a gente costuma trabalhar com upgrade para os clientes, né, que a gente sabe que é um receio. Poxa, tenho 3 equipamentos na linha da série K, né? São volumes diferentes, a gente está falando de equipamentos menores e maiores. Qual que se enquadra melhor para mim? A gente tem essa possibilidade de repente começar com uma K60 e se tu gostar do hobby, quiser fazer um volume maior, de repente vem um amigo, começar a querer fazer volumes maiores, coloca esse equipamento de entrada e pega o equipamento novo. Então a gente trabalha com essa linha que facilita muito para o cliente. De repente ele não tem a grana para comprar um Double Vessel, começa com uma single pequenininha para testar, para ver se realmente gosta do hobby. Opa, gostei, agora eu quero maior. Cara, é muito habitual a gente fazer esse tipo de upgrade. E esses equipamentos também que chegam para nós, a gente consegue revender ele com uma certa facilidade, porque feito revisão por nós, feito um banho de loja, digamos assim, né, fazer uma limpeza nele, fazer a troca de algum componente necessário, e a gente dá garantia para o cliente. Então, é bom para os dois lados, é para quem está procurando equipamento com um valor um pouquinho mais baixo, e para quem quer começar e de repente ali na frente dar um passo a mais, né? Tem essa possibilidade. Isso fala bastante sobre a robustez do equipamento, né? Um equipamento que tu consegue revender ele com, tipo, porque ele aguenta, ele suporta o dia a dia de quem faz cerveja. Isso é um problema para nós, porque a gente vende uma vez só pro cliente, né? Porque não tem, como é que chama? Não tem... Não tem recompra. Obsolescência programada. Não. Claro, a gente cria vai evoluindo, vai criando upgrade, vai melhorando alguma coisa, um controlador, vai melhorando alguma coisa, então assim, mas normalmente o que o cara vai fazer? Ele vai mandar esse equipamento para nós e vai pegar um novo, né? Porque às vezes é mais fácil, né? É mais fácil, vai ter que fazer a troca igual, vai ter que mandar pra gente, então já manda o novo para ele, na mesma caixa que foi o novo, ele manda o outro e tá tudo certo. Bom demais. Olha, Roninha, o que eu tinha de dúvida de Double Vessel, e eu acredito que quem tá escutando, eu acho que já entendeu, principalmente uma Double Vessel automatizada, que é uma das especialidades da Easy Brew. Então, eu queria agradecer muito, se quiser deixar tua mensagem, por favor, eu espaço para ti também, mas agradecer muito por ter vindo aqui explicar e ajudar a gente a entender um pouquinho melhor como é que funcionam esses equipamentos e também o que vocês têm disponíveis aí na empresa de vocês. Legal, eu queria agradecer também pela oportunidade, né? A gente sabe o canhão que é a Abraçagem Forte e a galera que ouve, que gosta desses conteúdos mais técnicos, assim, então realmente é muito bom estar aqui. E principalmente por a gente poder mostrar os nossos produtos e para a galera entender um pouquinho mais, é algo que a gente, desde que ele nasceu, a Easy Brew, né, foi idealizado, a Easy Brew foi idealizado com a questão do Double Vessel, a gente sempre bateu nessa tecla, não significa que a gente não tenha outros equipamentos, né, outras linhas, mas a gente acredita muito nesse produto e começou a bater mais forte nessa questão do Double Vessel mesmo, de alguns anos para cá, para a galera ficar na mente da pessoa, né, que, poxa, que é diferente, tem algumas diferenças, a gente cansou de ver comparativos na hora de estar negociando algum produto, trazer um equipamento similar, né, uma single vessel, e daí querer comparar, mas aí, poxa, eu estou comparando banana com laranja, não é a mesma coisa, né? Então, quando começa a ficar mais visível para a galera entender qual a diferença, fica mais fácil de tu entender o porquê das coisas e separar, né? Opa, mas esse aqui é diferente daquele. Então, realmente é muito bom a oportunidade como essa e fica só os agradecimentos e para a galera que quiser seguir a gente no Instagram, no YouTube, a gente está sempre fazendo conteúdo. Qualquer dúvida é só chamar, tem time comercial para atender, que a gente vai atender com o maior prazer e se tiver que repetir todas essas dúvidas novamente, com certeza está todo mundo aqui disposto para fazer isso. E eu sou testemunha, antes mesmo da Easy Brew ser apoiadora e patrocinadora do Braçagem Forte, eu enchi o saco da galera fazendo 1 milhão de perguntas, comparando com outros equipamentos, eles me responderam sempre no maior carinho do mundo. Fica a dica, gente. Isso faz parte do processo. Eu acho que é por isso que a gente se baseia em 3 pilares, né? Que é inovação, relacionamento, que é o que a gente faz. Então,
tá trazendo essas diferenças e tá sempre aberto para conversar, que a gente sabe que o cervejeiro gosta bastante de falar. Total. E a gente tá sempre aberto para isso. Bom demais. Muito obrigado, Ronier. Nos siga no Instagram, estamos no Spotify, Apple Podcasts, YouTube Podcasts, Deezer, qualquer agregador. Se você gosta do podcast, puder fazer um review, dar estrelinhas, recomendar para alguém, isso é muito importante para nós, a gente vai mais longe, é recomendado para mais gente. Compartilhe o episódio com seus amigos e amigas. Tem dúvidas, sugestão, pauta, crítica, quer anunciar a sua empresa, o seu produto, e-mail para contato@abraçagemforte.com.br ou mande uma mensagem para nós. É isso, Ronier. Fechou. Muito obrigado. Até a próxima. Abraçagem forte. Com certeza. Este podcast é uma produção da Pint Network e está disponível no Spotify, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Na nossa equipe, contamos com a colaboração de Henrique Boaventura, Ludmila Almeida e Maurício TK, sócios e apresentadores do podcast. Também fazem parte do time Gabriel Gurian, na apresentação e redação do blog, Rubens Reis, na edição, Hop Your Media, nas redes sociais, e Laís Andrade, no design.